Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Senhor Jesus, nós apresentamos a Tua palavra aberta, clamamos para que a Sua palavra seja revelada aos nossos corações e pedimos, Pai, para que o Senhor esteja em nosso meio, sendo o nosso bom pastor, sendo o nosso mestre, e que o Senhor, Pai, venha nos mostrar o que o Senhor quer mudar em nossos corações. É o que nós clamamos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade à meditação de ontem. A palavra de ontem, ela foi muito forte, muito importante, sobre Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós lemos um versículo inicialmente sobre se nós estamos em Cristo, nós somos nova criação. Alguns colocam essa palavra como nova criatura, só que ela não é adequada por conta de criatura ser referente somente à pessoa, ao indivíduo. E quando você fala nova criação, está falando de você e tudo que está envolto desta pessoa. Então, nova criação engloba tudo, tudo. Então, você não é uma nova criatura, você é uma nova criação. Então, se nós vamos falar sobre essa nova criação, nós temos que ir no início de tudo, que é Gênesis. E ontem nós meditamos sobre o livro de Gênesis, no Luau, e hoje eu queria dar continuidade ao que nós falamos ontem, no livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Meus irmãos, eu queria que nós nos detêssemos hoje com a total atenção, porque o livro de Gênesis, ele não é qualquer livro. Alguns irmãos aqui que estamos juntos meditando há alguns anos sabem que eu tenho um apreço por esse livro muito grande, porque ele não é qualquer livro. A ordem que foi colocada, os 66 livros da Bíblia, ela não foi uma ordem que o homem escolheu, e sim o Espírito que designou, através do homem. Mas por que Gênesis é o primeiro livro? É por conta somente da criação? Porque nós já vimos em 1 Pedro, no versículo 1, no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que antes da fundação do mundo, Deus já estava agindo e que o sangue de Cristo já estava tendo efeito antes de todas as coisas serem criadas. Nós vemos, por exemplo, em Provérbios 8, 22, que o nosso Senhor Jesus, que é denominado ali como a sabedoria com S maiúsculo, ele já estava com Deus construindo todas as coisas, já estava tendo prazer, já estava tendo gozo em seu Pai antes de todas as coisas. Então, por que Gênesis foi colocado como o primeiro livro? Gênesis, como o próprio início do versículo diz, é o princípio, só que esse nome ele vai além. Ele tem um sentido de germe, onde todas as coisas germinaram deste livro. Os 65 livros em diante, eles derivam, eles florescem a partir de Gênesis. Então, Gênesis é como se fosse a semente que germinou. Então, Gênesis é esse livro aqui. E
você consegue enxergar as raízes frutificando, brotando deste livro. Então não tem como você ir em todos os livros da Bíblia se você não estiver com a sua mente em Gênesis. E esse livro precioso, que nós vamos adentrar hoje, que nós adentramos ontem e vamos continuar hoje, qual que é o tema dele? Qual que é o tema central do livro de Gênesis? Gênesis, ele, como nós já vimos, ele tem 50 capítulos. E se você passar por um filme em sua mente rapidamente, você consegue enxergar qual que é a mensagem do livro. Olha para você ver. Ele começa com a criação, cria o universo, cria o homem. Gênesis 3, o que acontece? O homem cai. Imediatamente, quando o homem cai, quem vem? Deus, e faz o quê? Dá uma nova chance, dá uma salvação para esses homens, que é Adão e Eva. Eles não foram aniquilados. Então, Adão e Eva é expulso do paraíso. Prestem atenção. Adão e Eva é expulso do paraíso, e agora eles têm filhos, Caim e Abel. Acontece outra queda. Caim mata Abel. O que acontece com Caim? Ele é salvo, ele não foi morto. Ainda falou, se alguém tocasse em Caim, Deus iria derramar sua ira sobre essa pessoa. Então Caim sai e vai construir sua vida. Então começou a ter a vida de Caim se multiplicando em famílias, construir uma nova cidade chamada Enoque, que é o nome de seu filho. E aquela cidade, que aconteceu o que com ela? Carnalidade. Filhos com mães, irmãs, todo mundo numa prostituição ali, proliferada ali. E a cidade começou a ser abundante e o nosso Senhor não destruiu ela. Então o nosso Senhor dá outro filho para Adão e Eva, que é Sete. Então o nosso Senhor deu outra salvação. E se você observar o texto, quando Sete nasce, é descrito que aí voltou a adorar a Deus a partir de Sete. Então, Adão e Eva, em diante, você viu que a queda não parou. O homem é salvo pelo Senhor, tem uma nova chance e cai. É salvo pelo Senhor, tem uma nova chance e cai. Isso aconteceu onde de novo? Na história de Noé. Nós sabemos muito bem o que aconteceu com o dilúvio. E de novo aconteceu aonde? Na Torre de Babel. E de novo aconteceu aonde? Em Abraão. Isso até terminar o livro de Gênesis. Sempre o homem caindo e o nosso Senhor salvando. Então qual que é o tema do livro de Gênesis? É o fracasso do homem em todas as situações, em todas as circunstâncias. E o nosso Senhor salvando ele em cada uma delas. Este é o tema do livro de Gênesis. E qual que é o tema da Bíblia? Qual que é o tema da Bíblia? A salvação do homem. Então, o tema do livro de Gênesis é o fracasso do homem, a queda do homem em todas as circunstâncias. E o nosso Senhor salvando ele em cada uma delas. Não teve juízo sobre ninguém ali. Não teve juízo sobre ninguém ali. Então vamos ver a primeira queda, que a gente acabou de ler aí. Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. O nosso Senhor, Ele criou os céus e a terra. O sentido aqui é o cosmos, o universo por inteiro. Só que aí, no versículo 2, imediatamente, já vai outra circunstância. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre ela, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra aqui, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Talvez na sua Bíblia está, a terra, porém, era sem forma e vazia. Acontece uma confusão muito grande aí com essa palavra era. Porque a tradução adequada é tornou-se sem forma e vazia. Como que a gente sabe disso? Olhem lá em Isaías 45.
versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, presta atenção. Se o Senhor criou os céus e a terra, e imediatamente o texto diz que a terra estava um caos, então tem um erro aí. Então, na verdade, qual que é a história aqui? O nosso Senhor criou os céus e a terra que o nosso Senhor criou para ser habitada, como nós vimos no texto, aconteceu alguma coisa que a gente não sabe, que ela se tornou trevas, sem forma e vazia, um abismo. E sobre esse abismo, o Espírito de Deus estava pairando sobre ele. Então, olha para você ver que a primeira queda aconteceu do versículo 1 para o versículo 2. Meus irmãos, muitas pessoas olham para os primeiros capítulos de Gênesis e só vem a criação. Ou você olha qualquer parte da Bíblia que você lê, e você lê como um versículo isolado. Só que nós temos que ler a Bíblia como uma história completa. Que é qual? Qual que é o sentido da Bíblia? Ela gira em torno de quê? De uma pessoa. Olha Hebreus 1, versículo 1, texto que tanto nós sabemos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes pelos pais e pelos profetas, de maneiras diferentes. Hoje Ele nos fala através de um filho. Efésios fala que todas as coisas convergem, se resumem, é a palavra, na pessoa e obra de Cristo. Lembra de Hebreus que nós meditamos? Que o escritor vai dizer que o Antigo Testamento são sombras, são parábolas, são figuras daquele que havia de vir. Então, todos os livros da Bíblia apontam somente para Cristo. Nós temos que ler olhando para Cristo. Nós nunca podemos olhar para a criação e ficarmos fascinados, ou queremos ciência, ou queremos algo do tipo. Nós temos que olhar para ela e colocar isso nas nossas vidas. Então, olha para você ver que lindo. O nosso Senhor Jesus, quando Ele criou os céus e a terra, aconteceu alguma coisa que a terra se perdeu. Então, quando começa no versículo 3, na verdade não é a criação, é a reconstrução, é a recriação. E olha que interessante como que começa a salvação dessa terra caída. Como foi dito ontem. Como que começa? Com a luz. Isso é algo muito interessante. Porque o nosso Senhor, Ele olhou para a terra em trevas e viu que não tinha como Ele fazer outra coisa a não ser começar pela luz. E agora, o que isso nos interessa? Porque nós somos feitos nova criação. Nós nascemos como caídos, sem forma e vazia. Nós nascemos em caos. Nós nascemos como o versículo 2 aí de Gênesis. E o nosso Senhor começa a mudar as nossas vidas a partir do quê? Da luz. Olha para vocês verem, eu não vou ficar citando. Eu quero que vocês leiam. Olha 2 Coríntios. Capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 3. Olha para você ver. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de quem? De Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Quando é que ele disse isso? Em Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz. Só que agora o apóstolo Paulo, ele vai apontar que a primeira queda, lembra que nós dissemos que o Antigo Testamento é uma sombra, é uma figura que aponta para Cristo. Então, quando ele disse haja luz, não foi dissipado as trevas. O que aconteceu? Houve luz. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, lembra? Os sacrifícios, as ofertas, não tinham efeito. Leia Hebreus 9, que o sangue de touros não tem efeito para salvar ninguém. Então, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento não tinha capacidade de salvar ninguém. Foi para quê, então? Para ensinar, educar, preparar a terra caída para aquele que haveria de vir. Foi para isso que aconteceu, que era Jesus. Então, prestem atenção. O apóstolo Paulo está falando que a luz que foi raiada, resplandecida, lá em Gênesis, quando a terra estava coberta de trevas, essa luz, na verdade, agora tem efeito, porque ela está resplandecendo na verdadeira criação do nosso Senhor Jesus, que é onde? Os nossos corações. Olha para você ver. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Meus irmãos, olhem para vocês verem. Ele está falando que existe uma comparação entre nós, que somos criação dele, e a primeira criação. Que a terra caída aponta para nós caídos. Só que você olha, nós sendo corpo, alma e espírito, não é? Nessa terra caída, o que ele construiu? Um jardim, não é? Não foi feito um jardim? E tudo nessa terra, tudo no universo, girava em torno do quê? Desse jardim. Do universo inteiro, ele escolheu plantar a vida. Aonde? Neste jardim, no centro do jardim, como foi falado ontem. E o que aconteceu? Não escolheram a vida, escolheram a independência, o conhecimento absoluto, o conhecimento do bem e do mal. Tá, agora vamos para nós. Nós somos o universo. E dentro de nós existe um jardim. E nesse jardim está a vida. E também está o conhecimento do bem e do mal. Como que a gente sabe disso? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que nós devemos guardar, guarde o coração. Por quê? Porque dele procede. Porque nele está a fonte da vida. Então, a árvore da vida está em nossos corações. Significa que os nossos corações é o jardim de Deus. O Éden, que algumas pessoas estão procurando até hoje, nunca vão achar, porque ele está em nossos corações. Ele está em nossos corações. Por isso que nunca vai achar, porque ele já está em nossos corações. E o que foi dito ontem, final de Gênesis 3, que devido o homem ter escolhido a independência, o que aconteceu? Colocaram anjos guardando, com espada de fogo, guardando o jardim, para que ninguém estendesse a mão e comesse do fruto. Não é isso? Olha que interessante. Coração e jardim. O que fala em Filipenses 4? O que fala em Filipenses 4? Vamos lá, eu falei que não vou citar. Filipenses 4, 4. Alguns já conhecem esse texto de cor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecida
conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, olhem para vocês verem. Da mesma forma que o jardim do Éden, em Gênesis, foi guardado pelos anjos e ninguém tinha acesso, nossos corações também são guardados. São guardados. Porque Ele é o jardim do nosso Senhor. Ele é o jardim do nosso Senhor. Nossos corações é o jardim. Só que ainda nós estamos na posição de Adão e Eva. Que é qual? O que você vai escolher? Comer do fruto da vida? Ou você vai escolher o fruto do conhecimento do mal? O que você vai escolher? Decidir a sua vida? Ou você entregar a sua vida? Quem guarda a sua vida para si mesmo, quem decide a sua vida para si mesmo, quem tenta salvar a sua vida, perde. Mas aquele que me entrega, ganha. Não foi isso que o nosso Senhor disse a respeito da nossa alma? Aquele que tenta salvar a sua própria alma, ele perde. Mas aquele que me entrega a sua alma, esse terá a vida eterna e não perecerá. Então, olha que interessante, o que o nosso Senhor Jesus, o que a palavra está nos mostrando desde o início. Desde o início. Que nós simplesmente agora temos a realidade dessas figuras que foram ensinadas para a gente como historinhas. Que para nós só passamos de historinhas. Deus criou o mundo. Adão e Eva caiu. Só que isso está dentro de nós. Esse universo inteiro está dentro de nós. Lembra de Eclesiastes 3:11? Que dentro dos nossos corações foi posto a eternidade. Foi posto a eternidade. Então, não tem como, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus tentou explicar isso para os judeus. Eu vim para reconstruir, fazer uma nova criação do templo. Como que você vai fazer isso em 3 dias? Se a gente gastou 47 anos? Não, vocês não entenderam. Eu estou falando sobre o meu corpo. E todos aqueles que vierem crer em mim, terão um novo corpo. Terão uma nova criação, uma nova vida. Olha, ele nos reconstruiu em tudo. Não foi? Gálatas 4, nós temos a mente de Cristo. Ezequiel 36:25, nós temos um novo coração. Trocou de pedra por um de carne. Aspergiu a água para nos purificar esse novo coração. Tudo é novo. Nós temos um corpo glorificado. Tudo o Senhor planejou para nós. E nós também agora temos um novo espírito. Que nós não andamos de acordo com a caducidade da lei, mas sim novidade de espírito. Olha para você ver. O que o nosso Senhor tem apontado para nós. Só que isso tudo já está em nós. Tudo já foi conquistado. E a única coisa que está faltando é o quê? Nós usufruirmos da nova criação. Quanto de nós já criticamos, olhando para Adão e Eva, eles estão no paraíso. E eles escolheram outra coisa. Nós estamos no paraíso. E nós estamos escolhendo outra coisa. Nós estamos no paraíso. O nosso Senhor não vai reconstruir essa terra. Não vai. O que ele disse lá em Gênesis 3? Tu és maldita. O Deus deste século, o Deus dessa era, o Deus deste mundo, que é o inimigo, é dele. E tudo vai ser destruído com ele. O nosso Senhor não tem salvação para esse mundo. Ele está sem forma. Ele está sem forma e vazio, porque todos que estão nele estão mortos. Esse aqui é um abismo da morte. E todos estão caindo nele. Por que é um abismo? Porque nós fomos batizados no Espírito Santo. Então nós morremos e fomos transportados, Colossenses 3, do império das trevas para o império do reino do seu Filho. Então a gente deixou esse abismo, que ele é impassável. Ele é impossível de nós atravessarmos ele. Ele é um mar vermelho. O Senhor teve que abrir ele. Passamos, só que ele fechou. E ninguém passa mais. Ninguém volta mais também. Isso já responde sobre a questão de se há desvio ou não. Então, prestem atenção.
O nosso Senhor Jesus, Ele está gritando para nós nos 66 livros. Não viva do que você está vendo. Olhe para dentro. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Não tem como. Ela é a convicção. Ela é a substancialização do quê? Dos fatos que não se esperam. Então presta atenção. Nós estamos esperando quem? Cristo. Então ele se substancializa em nós, se nós tivermos essa fé. Então o que é a fé? Ela é a união do que nós estamos esperando. É a união do que nós estamos clamando. Ora, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, o que nós temos que clamar? O que nós temos que desejar? É Ele. E Ele vai se unir a nós em um só corpo. Tudo isso já foi feito, tudo isso já está pago. Igual foi ministrado domingo passado, sobre o crescimento espiritual, sobre a vida ascensional cristã, que nós começamos de degrau em degrau em quê? O que nós estamos subindo de degrau em degrau? Qual que é essa evolução cristã nossa? Nós vimos aqui, como é que termina 2 Coríntios 4, que nós lemos aqui agora? Que Ele resplandeceu a luz em nossos corações, para quê? Para iluminação, para vermos o quê? O conhecimento da pessoa de Cristo. Não é para outra coisa. Ontem foi falado sobre Paulo, não foi? Ele não caiu do cavalo? Vendo quem? Cristo. E depois que ele foi cego por Cristo, o que mais ele viu? Somente Cristo. Cego para o mundo. E tendo a iluminação para ver a pessoa de Cristo. Ele é oculto para todos e visível para nós. Somente para nós. Para aqueles que estão querendo desfrutar deste jardim que já está em nossos corações. Olha para você ver a simplicidade do nosso Senhor Jesus. Só basta nós querermos acessarmos, desfrutarmos, como também foi dito ontem. É muito claro isso. Então, nós lemos aqui Filipenses 4, e é engraçado, olha o versículo 7. E a paz de Deus. Eu estava meditando esses dias de como que a gente sauda, como que a gente vai saudar os nossos irmãos. Será que eu chego e falo bom dia? Será que eu chego e falo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo? E eu, vendo essa questão da paz de Deus, o mais correto, o mais necessário seria nós saudarmos uns aos outros, como a igreja sempre fez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se a gente saudar os nossos irmãos com bom dia, boa tarde ou boa noite, é algo muito superficial. Porque o que é bom ou ruim, depende de nós, carnais. Mas o nosso Senhor Jesus não prometeu uma vida boa ou ruim. Prometeu aflições, sofrimentos, prometeu alegria, mas acima de tudo, que mesmo que nós passássemos por qualquer coisa, nós teríamos a paz dele. Lembra? João 17? Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Ele nos deu. E qual foi o preço dessa paz? Foi muito alto o preço dessa paz. Muito alto. E também o preço. Olha para você ver, você olha para o seu coraçãozinho, todo engordurado aí, ó. Você olha para ele e você fala, não tem condições dele habitar aqui. Meus irmãos, qual foi o preço? Nós estamos dando Gênesis 1. Olha a grandiosidade. Você tem noção? Tem vezes que me dá uma loucura. Você tem noção? Você já viu alguém criando alguma coisa? Se do nada alguém disse e apareceu alguma coisa? Nosso Senhor, Ele disse e apareceu a luz. Resplandeceu a luz no meio das trevas. E Ele veio, essa luz, iluminando a todos. E ela permanece nos iluminando. Só que qual foi o preço disso? Olha lá para você ver. Mateus. Capítulo 27.
versículo 45. Antes de nós lermos, observem. Ontem foi exposto de uma maneira muito clara para aqueles que estavam atentos que a criação, olhem para vocês verem, que a criação teve a participação dos três. Lógico, os três são um. Então, obviamente, os três estariam ali. Olhem para vocês verem. Ontem foi exposto que, como é que começa o versículo 1? No princípio, criou Deus. Deus Pai já estava ali criando todas as coisas. Finaliza o versículo 2 que como o Espírito desse Deus estava pairando sobre as águas. Então, a terceira pessoa da Trindade já estava ali. Até agora os dois. E Cristo. Ele aparece no início do versículo 3. E disse. Ele era a palavra. Não é isso em João 1? Foi lido ontem? Foi explicado isso ontem. No princípio era a palavra. E por meio dessa palavra todas as coisas foram criadas. Não foi isso que foi lido ontem? Então os três estavam lá. E muito claramente, a partir do versículo 24, quando o homem vai ser criado, o que aparece lá? E façamos. Os três. E façamos. Os três. E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Os três na criação. Não tem como o serviço funcionar, a reconstrução das nossas vidas, dessa nova criação funcionar, se não for os três. E agora nós vamos ver o papel de uma pessoa esquecida, mistificada, que é o Espírito. Ele é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E o nosso Deus Pai é uma pessoa, Ele é o nosso Pai. O Espírito Santo de Deus, que nós clamamos tanto por Ele, Ele não é algo místico, Ele não é um derramar que vem através de um efeito sonoro ou de uma música de fundo. Ele não vem para causar emocionalismo. Nunca. Nunca. Ele é uma pessoa, relacionamento. Agora olha para você ver. Nós já sabemos sobre a crucificação. Desde a hora sexta até a hora nona, nosso Senhor Jesus acabou de ser crucificado. Houve trevas sobre toda a terra. Olhem para vocês verem quão lógico é isso. O nosso Senhor Jesus, a luz que raiou no início da criação, a luz que raia, resplandece em nossos corações, quando ela foi crucificada, a luz do mundo, o que aconteceu? Houve trevas, claramente. E o nosso Senhor Jesus morreu. O nosso Senhor Jesus morreu. A luz do mundo morreu. A luz do mundo morreu. E o que aconteceu? Houve trevas. Só que, imediatamente, o nosso Senhor, depois de 3 dias, Ele foi ressuscitado. Então a luz voltou a raiar. E Ele continuou, certo? Qual que era o objetivo do nosso Senhor Jesus ao longo da história e da sua obra? Aqui, na Terra. Muito simples. Ele queria, no contexto da criação, que nós deixássemos de sermos filhos das trevas. Porque nós estamos nas trevas, nós somos filhos das trevas. E Ele queria que nós fôssemos filhos da luz. Olha para você ver o apóstolo Paulo explicando isso em Romanos 8. Abram aí, por favor. Olha o apóstolo Paulo explicando sobre a obra do nosso Senhor Jesus. Que tem algo muito interessante que talvez pode te animar. Versículo 10. Versículo 9. Não, olha dá vontade de ler tudo. Mas olha o versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Olha para vocês verem as palavras que a gente estava utilizando. Vida e paz. O que é o pendor? A inclinação, ou, mais precisamente, a inclinação da nossa mente. Então, o que nós estamos pensando?
Se os nossos pensamentos são carnais, você está caminhando para morte. Por quê? Quer dizer que seus pensamentos são de trevas, são desse mundo. Agora, se os seus pensamentos são na pessoa do Espírito, se você está tendo um relacionamento com o Espírito, ou se você é guiado pelo Espírito, o que significa ser guiado pelo Espírito? Você tem um relacionamento com Ele. Ele vai te guiar através da sua mente e do seu coração. Não é algo místico, é algo relacional entre você e o Espírito, guiado pelo Espírito. O que vai acontecer? Você vai caminhar para a vida e a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Olha para vocês verem. Meus irmãos, olha o que está falando. Se você está tendo a mentalidade carnal, pensando nas coisas terrenas, você é inimigo de Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. É muito simples. Não foi estabelecido o tabernáculo? Não tinha como só ter a purificação dos pecados através do sacrifício? Deus não só queria ter o sangue? Se você chegava com um banquete de frutas escolhidas das suas primícias, o que o nosso Senhor ia querer? Ia rejeitar. Nosso Senhor quer algo que aponta para Cristo. Por isso foi rejeitada a oferta de Caim e a acolhida de Abel. Nada pode agradar o nosso Senhor, a não ser o quê? O Cordeiro dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode agradar a Ele. Não tem outro. Tu és o meu filho amado, onde eu tenho todo o meu prazer. É óbvio. Ele mesmo disse. Então não tem saída. Você quer agradar a Deus? Seja Cristo. Não tem outra saída. Seja Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo rogou assim: rogo-vos, pois irmãos, até que Cristo seja formado em vós. Esse é o único ministério da igreja. Formar Cristo em todos que querem. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, nós temos um selo em nós. Esse selo é o quê? Aqueles que têm um relacionamento com o Espírito. Quem tem um relacionamento com o Espírito, o nosso Deus vai virar para você e falar: vem, você é meu filho. Quem não tem um relacionamento com o Espírito, diariamente, o que acontece? Ele vai falar o quê? Apartai-vos, porque eu não te conheço. Apartai-vos, porque eu não te conheço. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito, olha aqui, daquele que ressuscitou a quem? Jesus não se ressuscitou. Ele foi ressuscitado. Por quem? Para o Espírito. O mesmo lá de Gênesis 1, 2, que estava sobre o abismo da terra, das trevas. O mesmo. O mesmo. E ele está falando que esse Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que está dentro de nós. Significa o quê? Vamos continuar. Dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Vocês perceberam que a palavra habita, ela está em presente. Então, ele está falando, o Espírito habita em você. Então, ele está falando o quê? Que, você quer ser uma nova criação? Você quer ter a vida, a paz de Deus? Você quer ser amigo de Deus, em vez de ser inimigo de Deus? Qual que é a única maneira? Se relaciona com esse Espírito que está em você. Escolhe essa árvore da vida que está em você. E o que vai acontecer? Você vai ter a vida. Quem come do fruto da vida, tem a vida. Quem pensa no Espírito, tem a vida. Óbvio. Quem escolhe a árvore do conhecimento do mal, morre. Quem pensa na coisa carnal, morre. Vai para a morte.
porque ela é incapaz de ter a vida. Então, o nosso Senhor Jesus, ele, através da sua obra, e ele foi ressuscitado por esse Espírito, o que ele nos deu? Deixo-vos um igual a mim. Quem? O Paráclito, o Consolador. Ele vos lembrará de todas as coisas. Meus irmãos, olha o presente que a gente recebeu. O Espírito que restaurou o mundo na criação, o Espírito que ressuscitou a luz do mundo, agora ele está em nós. Então, se nós temos trevas dentro de nós, qual que é o nosso clamor? Espírito, nos vivifica. Resplandeça a luz em nossos corações. E como é que ele faz isso? Através da palavra. As palavras que vos tenho dito é de quê? De espírito e vida. Não tem como separar o espírito da palavra, porque ele escreveu a palavra. Ele escreveu a palavra com um intuito, para que a glória, a gente leu isso em 2 Coríntios 4, que a glória, a luz do Evangelho, resplandeça em nossos corações, para que nós possamos conhecer mais de Cristo, que é a luz do mundo. Isso é o desenvolvimento, ou o crescimento espiritual. Isso é crescimento espiritual. Quanto mais você conhece dessa luz, mais ela vai tomando conta, igual foi dito ontem, dos quartos escuros desse universo nosso, até o ponto do nosso corpo ser santo. Porque vocês foram chamados, vocacionados para serem santos, irrepreensíveis. Meus irmãos, olha quão distante essa era está disso. Olha o quão distante essa era está disso. Nós temos que ser santos de corpo, alma e espírito, aqui na terra. Não existe essa conversa, eu sou pecador, eu peco. Não, nós não somos mais pecadores. Nós somos santos de Deus. Nós somos santos de Deus. Isso. Sabe como é que os irmãos do passado chamavam uns aos outros? Não era de irmãos, era de santos. Por isso que vai ver a igreja católica confundir um pouco, mas esquece isso. Chamava todos de santo. Santo Pedro, São Pedro. Por quê? Porque nós somos santos. Eles eram santos. Nós também somos santos. O nosso Senhor determinou isso para nós. E o quão perto você está dessa santidade? Quão perto você está dessa nova criação? Porque é simples. Ou nós somos pecadores, antiga criação, ou nós somos santos. Ou nós somos carnais, ou nós somos espirituais. E por isso que, por exemplo, a adoração, que nós estávamos mencionando há algum tempo, ela é impossível de ser feita quem é a antiga criação. Só nova criação. Porque a antiga é carnal. A nova é o quê? Espiritual. Os verdadeiros adoradores adoram. Então, olha para você ver o quão simples é a vida de Deus aqui na terra. Olha o que ele tenta mostrar para nós. Olha para você ver, Efésios. O que ele vai dizer para nós sobre essa nova criação, sobre essa terra que estava sobre essas densas trevas e virou um abismo, mas o Espírito estava ali, imediatamente. Efésios 5:8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Agora olha essa palavra que ninguém gosta. Justiça. Justiça. Nós, prestem atenção, não tínhamos condições nenhuma de cumprir a palavra do nosso Senhor. Não era isso? Todos pecaram. E o que aconteceu? O nosso Senhor nos salvou da condenação de Deus, que ia nos destruir, porque nós não conseguiríamos cumprir, nós éramos transgressores da lei. Então nós somos justificados, que é o quê? O que é justificados? Aqueles que não conseguem ter a justiça em si, agora têm a justiça neles. Não por si próprio, mas porque algum intermediário, algum advogado muito bom, com a AB divina, nos conseguiu esse alvará. Isso que o nosso Senhor fez por nós. Só que agora, e aí? Nós somos justificados para quê?
para sermos justiça de Deus. Agora, a palavra consegue se encarnar em nós, fazer carne em nós. Agora nós conseguimos cumprir a palavra. Esses são os frutos. Toda a bondade, a justiça de Deus agora está em nós. Nós temos que cumprir toda a palavra, não como um dogma, mas porque agora ela não está fora, ela está dentro. Ela está dentro de nós. Olha o quão alto é a vida cristã, meus irmãos. Buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino dos céus e toda a sua justiça. Olha para vocês verem o quão alto é a vida cristã. Ele nos determinou, nos criou para isso. Nós somos uma nova criação para isso. E você vê que, para a gente finalizar, o quão o inimigo, meus irmãos, a gente não deve subestimar ele de maneira alguma. Porque ele, o nosso Senhor, nos deu a nova criação. Só que, para nós acessarmos ela por completo, o inimigo, ele age de uma maneira sorrateira. Nós vimos isso em Marcos 4. Ele fica escondido, ele no seu coração, esperando a palavra cair, ele pega e come. Ele vê onde o terreno cai, onde a semente cai no terreno. Se o terreno for de espinhos, ele deixa. Olha tanto que ele é mala, para a palavra crescer e ser distorcida. Agora olha para você ver o quão mais complexo é ainda isso. Está falando sobre os dons. Aqueles que estão no Espírito vão ter os dons. Agora olha para você ver o quão que o apóstolo Paulo, tendo a visão disso, ele não tinha o Novo Testamento, só o Antigo. Como que ele viu isso claramente no Antigo Testamento? Meus irmãos, seguindo Gênesis, finalizou Gênesis, começa Êxodo. Tem algum povo que viu mais sinais do que o povo de Êxodo? 40 anos, vendo as pragas e sendo libertos das pragas. Vendo o mar se abrir, passaram por ele sem ninguém se ferir. Andaram num deserto sem nada para comer. E o que aconteceu com eles? Como vai dizer Números? Nem a sandália dos pés se envelheceram. O cuidado do nosso Senhor para esse povo. Eles viram nuvem de fogo, maná caindo do céu, água saindo da rocha, tudo. E o que aconteceu? Morreram. Morreram. Porque sinais não salvam ninguém. Dons não salvam ninguém. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. Olha para vocês verem a ênfase do apóstolo Paulo sobre esse assunto. Meus irmãos, a gente não precisa ir muito longe, não. Jesus, olha o que ele fez. E quando ele estava na beira da crucificação, todos abandonaram ele. E o que ele teve que fazer? Ir atrás de cada um, mostrando a sua misericórdia. Porque viram ele curar, viram ele fazendo tudo. E não foi suficiente. Porque se o grão de trigo não cai no chão e morre, ele não frutifica e fica só. A única coisa no mundo que é capaz de salvar um pecador é a morte. Não tem outra coisa. E Jesus morreu. E agora importa que nós entreguemos as nossas vidas pelo próximo. Não é dons, não é nada. O apóstolo Paulo vai dizer isso aqui, vamos ver. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, ágape, amor sacrificial, serei como o bronze que soa. Você sabe o que é um bronze que soa? Superficialidade. Serei superficial. Eu sou um bronze que soa. Olha a outra palavra. Como símbolo ou prato que retine. Essa palavra retine, ela tem o sentido de soar, um som alto. Mas essa palavra, o contexto dela, sabe qual que é? De um exército que grita. Ele só grita, mas não tem letalidade nenhuma. Ele não tem eficácia nenhuma. Essa palavra é usada no contexto militar. Olha o que ele está falando. Se você não tem amor, tudo que você está fazendo não passa de uma criança gritando. Uma criança correndo pelo templo de ouro, e você defeca no templo de ouro, e ainda agacha no chão do templo de ouro, que é seu, e pede esmola.
Isso é o que ele está falando. Você vai ver que ele vai citar exatamente o que eu estou te falando aqui. Olha para você ver. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Você é um mestre na palavra. Você sabe tudo. E não só da palavra, do mundo. Você é um grande cientista. Você é uma pessoa que conhece sobre todos os assuntos. Ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ele citou a fé, a ponto de transportar montes, e não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparece. Havendo línguas, elas cessam. Havendo ciência, elas passam. Por quê? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier, o que é? Perfeito, completo. Ele está falando de quem aqui? Então, o que é em parte será aniquilado. Ele está falando que o que está no meio termo, o que está só em parte, só aquilo. Eu estou no Espírito, mas eu estou aqui para isso. Os dons, eu estou aqui para o meu desenvolvimento pessoal, para o meu crescimento espiritual no Senhor. Eu estou só para isso. Ele está falando que quando o nosso Senhor vir, Ele não aceita o morno. Ou é tudo com Ele. Uma nova criação. Não está um pé no abismo e o outro no jardim. Não tem como ser em parte. É tudo dele. Eu não só profetizo. Eu não só curo. Eu não só ensino. Não. Não. Eu tenho que ter este amor. Olha o que ele falou. O amor não ensoberbece. Ele não deseja mais e mais. Eu não quero mais dons. Eu não quero mais nada. Eu só quero Ele. E o que eu tenho dele, eu quero transmitir para todos. Para todos. Porque Ele é meu amigo. Ele é meu irmão. E a única coisa que eu quero fazer é que todos conheçam Ele, que é a luz do mundo. A única coisa que foi capaz de reconstruir tudo foi a luz do mundo. Eu só preciso dela. E mais nada no mundo. E mais nada. Meus irmãos, os cristãos do primeiro século não tinham nem metade da Bíblia. Temas que nós discutimos hoje, eles nem sabiam, porque nem tinha sido escrito. A Bíblia foi completa só no século III, 300 anos. Olha para você ver o quanto nós temos e não fazemos nada, fraco. E vamos para onde será com isso? Quando Ele vier, os que não forem completos, o que vai acontecer? Lembra, Gênesis 17:1? O que o nosso Senhor falou para Abraão? Abraão, anda diante de mim e você será perfeito, completo. Quem tem esse relacionamento, anda, caminha com Ele. Não foi falado ontem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só pode ser trilhado esse caminho real da vida se for junto com Ele, seguindo as suas pisaduras. Meus irmãos, analisa a sua vida urgente. Se esse completo vir, o incompleto vai ser destruído. Olha para você o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. Olha o que ele vai dizer, sentia como menino. Vocês lembram do segundo solo de Marcos 4? O solo rochoso? O que era? Eles recebiam a palavra. Eram cristãos que recebiam a palavra. Começava até a ter uma raizinha. As águas davam até no tornozelo. Talvez até no lombo. Mas o que acontecia? Tinha rochas embaixo e sufocava essas raízes. E o nosso Senhor Jesus, sobre isso, Ele interpretou como? São aqueles que recebem a palavra de uma forma emocional. Eles estão entusiasmados, ficam felizes, mas também de um tempo fica triste, chora por tudo. Qualquer louvorzinho está chorando, mas a verdadeira raiz não está nele. Não está nele, ele não suporta tudo, porque o que fortalece ele não está nele, ele está incompleto. Ele só é emocional, carnal, não tem um espírito vivificante nele,
fraco. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Pensava, discernimento incompleto como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. Olha para você ver isso aqui, meus irmãos. Na verdade, não existe um crescimento, um amadurecimento progressivo. Literalmente é tudo ou nada. Você vai desistir ou não. É agora, não é daqui a uns anos. Não é um crescimento. Lembra o que Hebreus falou? Ainda tem que vir um homem ensinar para vocês os fundamentos da fé. 5 anos de igreja. 5 anos de igreja. O que ele fala? Era para vocês já serem mestres, ensinando aos outros. Está louco. Porque agora vemos como em espelho. Olha para vocês verem. 2 Coríntios 3,18. E nós, com o véu retirado de nossas faces, contemplando como por um espelho. Quem? O nosso Senhor. Nós somos transfigurados. É trocado a natureza velha pela nova, de glória em glória. Como pelo Senhor, o Espírito Santo. Obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, olha aqui, permanecem a fé. Olha para você ver, ele citou todos os dons. Ele citou tudo da caminhada cristã. Então agora ele vai fazer um resumo. Então, vocês esquecem tudo isso. Que tudo isso é coisa infantil de criança. Tudo. Tudo é coisa de criança. Agora, pois, permaneçam então só na fé, na esperança e no amor. Fé e esperança. Alguns achavam até que fé e esperança era igual. Só que o apóstolo Paulo fala que aqueles que perseveram na fé geram a esperança. Os que perseveram na fé geram a esperança. Não tem como você ter a esperança sem a fé. Agora, fé, esperança e no amor. Agora ele vai resumir mais ainda. Porém, o maior destes é o quê? O amor. Então não tenha nada, mas tenha o amor. Por quê? É o que 1 Pedro vai dizer. O que 1 Pedro vai dizer? Capítulo 4, versículo 8. Que o amor, ele tem um poder magnífico que foi nos dado. Que ele é capaz de cobrir multidões de pecado. O amor cobre multidões de pecado. E qual foi o objetivo de Cristo? Resgatar os pecadores. O que já havia se perdido. Resgatar os perdidos. A única coisa que foi nos entregue, a única ferramenta que é capaz de resgatar alguém, mudar sua família, mudar as pessoas aqui desse setor, é o quê? O amor. Mas não o amor carnal, obviamente. Mas o amor de Cristo. Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, Cristo tem que ser formado em nós. Cristo tem que ser formado em nós para nós sermos habilitados em amar o próximo. Em amar o próximo. Porque o nosso amor, ele tem ciúme, ele se ensoberbece e todas essas características carnais. Mas o amor de Cristo é como? Ele suporta todas as coisas. Por quê? Porque você deixou de existir. O que a pessoa está falando não te fere mais. Por quê? Porque você engole tudo seco. Seco. Porque você sabe que é um menino falando. Você sabe que você ama ela e quer tirar ele desse lamaçal, desse abismo, dessas trevas, que está cobrindo os olhos dela, que o Deus desse século cegou o entendimento dela e ela não tem como entender nada. Obviamente. Então, se ela não tem como entender nada, você vai conversar com ela. Você vai querer brigar com ela, vai discutir com ela. Você viu que você é outra criança? Você viu que você é outra criança, 2 crianças discutindo. Agora, um adulto discutir com uma criança é o quê? Então, o amor suporta todas as coisas. Ele não se ensoberbece. Ele deixa os seus interesses de lado. Você não tem mais direito. Lembra daquela cartazinha que foi enviado para todos lerem, do cultivo da vida interior? Qual que é? Não se defenda. Não se compare com os outros. Por quê? Porque todos nós somos um só corpo. Não tem como haver comparação. Porque quando eu olho para você, eu estou me vendo. Não foi o que Cristo disse em Lucas 24? Todas as vezes que fizerem alguma coisa por esses pequeninos, vocês estão falando para mim, porque eu estou neles. A gente não viu isso? Todos têm o Espírito, todos têm o jardim dentro de si, só basta usufruir disso.
para finalizar, meus irmãos, é urgente o que nós estamos falando. Tome a decisão de desistir hoje da sua criancice, da sua meninice. E reconheça que você nem sabe o que é meninice. Você nem sabe o que é criancice. Apresenta para o Senhor e fala, Senhor, resplandeça a tua luz. Aí você vai fazer isso hoje. Amanhã você faz de novo. Aí quando você estiver prestes a morrer, você continua fazendo. Até que Ele venha. Esse é o caminhar da cruz. Negando-se a si mesmo todos os dias. Esse é o caminhar da cruz. Até que o quê? A cruz seja formada em nós. Esse é o caminho da cruz, a cruz sendo formada em nós. Prestem atenção, urgente. É urgente. O nosso Senhor, eu falei da paz do Senhor, não foi? O nosso Senhor, Ele nos entregou a paz dEle. Igual Ele entregou para o povo de Êxodo. Êxodo 20, versículo 8. O que Ele fala lá? Que consagrou, se eu não me engano é o versículo 8, que foi consagrado o sábado. Para quê? Olha para vocês verem. Para você santificar. Olha o que Ele vai dizer. Trabalhe os 6 dias. Se dedique para as tuas obras. Mas quando chegar no 7º dia, que é o sábado do Senhor, não faça mais nada, a não ser se dedicar para Ele. Esse é o mandamento do Senhor vivo até hoje, para nós cumprirmos. Ué, mas como assim? Calma. O nosso Senhor Jesus veio e Ele falou assim, ó, chegou na sinagoga, curou, falou, você curou um enfermo no dia de sábado? Ele disse o quê? Eu sou o sábado. Então, se o Senhor está em nós, e nós estamos nele, nós vivemos um sábado eterno. Um sábado contínuo. E significa o quê? Por que foi dado o sábado ao povo de Êxodo? Porque o mundo estava colocando mais serviço, fazendo eles se tornarem mais escravos, onde eles não tinham tempo mais para adorar o Senhor. Então o Senhor liberta eles. Como? Dando o sábado. Pelo menos um dia na semana, eles poderiam adorar o nosso Senhor Jesus. Buscar o nosso Senhor Jesus. Porque o restante dos 6 dias eram escravos do mundo. E hoje muitas pessoas falam, ó, eu não tenho tempo. E nós vamos ficar cada vez mais escravos. Igual o Êxodo 1:6, que Faraó olhou que o povo estava adorando a Deus, e falou, vamos jogar mais serviço sobre esse povo, para eles não terem tempo para adorar a Deus. E isso vai acontecer com nós. Mas tem como nós renunciarmos nossos serviços? Tem como nós largarmos os nossos empregos? Não, enquanto Ele não nos chamar. Mas se Ele chamar, largue imediatamente. Mas até lá a gente vai fazer como para descansar nele? Aqui dentro. Trabalhando. Incessantemente vamos ter essa conexão com Ele. Nós nele e Ele em nós. Enquanto nós trabalhamos. Enquanto nós estamos dormindo. Enquanto nós estamos passando por dificuldade. Orando incessantemente, passando por qualquer coisa. Porque Ele vai nos fortalecer. Mas o problema é que já foi falado 1000 vezes. E todos estão sofrendo. Todos estão com a cara destruída. E não estão usufruindo do descanso que nos foi dado. Não estão usufruindo. Estão ainda vivendo como meninos. Quando o pai fala, não pode comprar isso. E você chora. E você chora. Meus irmãos, desista imediatamente das coisas de menino. E viva no jardim particular que o nosso Senhor construiu para nós. Em nossos corações. Pai, nós clamamos para que o Senhor, Pai, derrame as suas eternas misericórdias sobre nós, para que nós possamos imediatamente, Pai, nos achegar a esse descanso que foi conquistado, Pai, de um preço muito alto, que foi a morte do seu Filho amado. Pai, nós estamos pisando no sangue dele, Pai, e não estamos usufruindo dessa proteção, Pai. Pai, nós não vamos ter paz exterior, nós não vamos ter segurança aí fora, Pai, somente em nossos corações, que o Senhor está guardando. Então nós clamamos em Teu nome. Pai, nos atraia nesse caminho. Pai, nos chame para esse caminho, Pai. Pai, desesperadamente, Pai, apressadamente, Pai, venha em nossos corações, que o inimigo tem destruído, Pai, essas perpétuas ruínas. Que o Senhor, Pai, venha imediatamente nos salvar, nos livrar, resplandecendo a Tua luz, Pai, em nossos corações e mentes. Porque nós estamos sendo destruídos, Pai, pelo mundo. Nós estamos sendo destruídos, Pai, em todas as áreas, Senhor. Nós clamamos em Teu nome, Pai, para que o Senhor haja
em nossas vidas, para que nós possamos já agir na vida dos nossos irmãos aí fora, cobrindo eles com este amor que o Senhor derramou sobre nós. Em teu nome, nós